Ambientes híbridos, workflows pulverizados, transformação de carreiras, conectividade, convergências e segurança. Quais os desafios, soluções e apostas de futuro neste novo normal? Infraestrutura hiperconectada, os principais desafios de arquitetura. Por favor, eu gostaria de convidar para moderar Gabriel Eskenazi, ele é gerente de tecnologia do Grupo Globo, por favor. Seus convidados, Guilherme Saraiva, diretor comercial da Embratel. Juca Costa, arquiteto de soluções Latam da Rosvídeo. Obrigada pela participação. Eu passo, então, a palavra ao Gabriel. Muito obrigado, viu? Obrigado à plateia, à audiência. Boa tarde a todos. A gente está aqui com um time super qualificado, né, e tentar fazer uma... Igual os nossos amigos falaram aqui, tentar seguir um pouco a esteira que está sendo proposta aqui de tarde, que temos discussões de futuro, né, sabemos como foi o nosso passado, mas talvez assim uma metáfora que seja comum a todo, que os boletos estão chegando. Então a gente tem que sobreviver a um ambiente híbrido, né, que a gente é posto à prova todo dia, a não deixar de inovar e também não deixar de produzir. Então esse é o nosso contexto hoje, um pouco que a gente vai passar, dado esse desafio de ter uma estrutura, uma infraestrutura e uma estratégia em cima dessa infraestrutura para conseguir suportar todo esse grande futuro que está se desenhando, né? Então, antes de passar a bola aqui para meus amigos rapidinho, assim, na segunda-feira a gente teve a oportunidade de participar de um jogo, né? Eu produzi um jogo dentro da empresa, que era Fluminense, Piauí e Fortaleza, né? E esse jogo, enfim, ele foi caótico, um Brasil profundo e tudo mais, e a gente se perguntava, putz, mas qual vai ser a estrutura que vai suportar esse jogo, né? Vamos levar um SNG, uma internet. O pessoal, não, vamos botar uma internet, mas o desafio é muito maior do que a internet, o desafio é de iluminação, de luz, de asfalto, então esse contexto híbrido ele traz também um desafio para a gente que é muito grande. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto também aí, dado o desafio da conectividade superado, é um fenômeno de hiperconvergência, né? Onde que talvez um profissional, dois profissionais, que no passado ali eram compostos por três, um time de 3, 4 ou 5, consegue hoje produzir um jogo multifeed, seja para uma TV, seja para uma bet da vida, enfim. Então, a gente vai explorar, talvez, nesses dois aspectos o nosso painel hoje. Então, sem mais delongas, passar a palavra aqui para o meu amigo Guilherme, fica à vontade aí para trazer um pouco da experiência para a gente. Bom, pessoal, vou falar aqui sobre infraestrutura hiperconectada. A gente tem percebido um aumento gigante como provedor de conectividade, né, serviço de conectividade, um aumento gigante nessa demanda de conexão. Vou mostrar assim, os principais impulsionadores desse aumento de conexão, que, na verdade, são os itens 2, 3 e 4, vou falar um pouquinho de cada um deles, e vou fechar com um aspecto muito importante, que é a segurança. Porque na hora que você começa a estar hiperconectado, aumenta o que o pessoal chama da superfície de ataque. O seu perímetro, né, a proteção do perímetro, que o pessoal chama, passa a ser gigante, né? Então, esse é o tema aqui da minha palestra. Então, 6 principais propulsores aqui dessa infraestrutura hiperconectada. Otimização de recurso. Quando a gente fala de recurso, pessoas, equipamentos, sistemas e imóveis. Até, às vezes, alguns radiodifusores que eu converso, será que radiodifusão precisa de um imóvel próprio? Vamos botar tudo na nuvem? Talvez uma grande emissora não possa viver dessa forma, mas eu vou mostrar exemplo de algumas emissoras que realmente se livraram, assim, de certa forma, dos imóveis. Mobilidade, produção de eventos, jornalismo, cada vez está ficando mais pulverizada essa produção. Já foi comentado aqui também a história do próprio uma pessoa com smartphone está produzindo conteúdo da maior qualidade. Monetização de novos canais e plataformas. Parece até uma obrigação ter que estar em todas essas plataformas, né? Quando fala de FAST, a primeira que vem à cabeça é a Samsung, né? Mas aí o canal precisa estar no Pluto também, precisa estar nessas outras, na LG, nas outras plataformas também, né? YouTube. Então, essa questão de querer estar onipresente, né? O pessoal poder aumentar a audiência e, com isso, mesmo que seja pouco, né? Se essas novas audiências trouxerem aí 10, 20, 30% a mais de receita, já é representativo. Elasticidade da infraestrutura. Se você dimensiona a sua infraestrutura para o pico da sua demanda,
você faz tudo dentro de casa, mas você pode também estar conectado com alguém ou com a nuvem que vai prover uma elasticidade para você, né? Consumo digital massivo, isso já foi para a nuvem, né? Que é através das CDNs. E conteúdos locais. Então, vou passar também aqui alguns casos de empresas que estão fazendo conteúdos hiperlocais, né? Locais e hiperlocais. Então, esses são os 6 grandes motivadores que eu tenho visto assim nos projetos dos nossos clientes, tá? Então, começando, uma emissora antigamente tinha um playout, uma antena, distribuía para retransmissoras pelo Brasil afora, né? Começou a aparecer o modelo do Centralcast. O modelo do Centralcast começa a demandar conectividade. Então, assim, essa conectividade aqui está até como SRT, né? Foi comentado do SRT antes. SRT é seguro, não é seguro, mas começa a aparecer esse tipo de demanda e você está sobre IP. O IP pode ser atacado. Então, o que precisa ser feito para se proteger nesse ambiente? Então, esse é um primeiro modelo aqui de conectividade, né? Você receber feed live para entrar em playout de N emissoras que estão tocando a partir do mesmo ambiente físico. Aqui do lado tem um caso real, que são emissoras que há 4 anos estão operando dentro da Embratel. Playout, tudo. O pessoal opera tudo pela internet. Vai falar assim, não é uma emissora top, Tier 1, é Tier 3. Mas a gente pode ter emissora 100%, inclusive recebendo feed live, operando dentro de uma operadora como a gente, ou até mesmo na nuvem, né? Então, só que aí você cria um monte de conectividade. Cada um aqui, o pessoal de operação de mídia, programação, pessoal de OPEC, todo mundo tem que estar conectado. Você tem que começar a ter uma gestão de identidade mais confiável, né? Será que quem está entrando ali é um hacker? Não é, né? Bom, mobilidade. Já falamos aqui de 5G também. A mobilidade do 5G, a gente vem fazendo carnaval há 3 anos com 5G. Esse ano fizemos Rio e São Paulo valendo, né? Em 2022 e 2023 a gente fez como teste. Esse ano agora já foi valendo. E a gente conversa com o pessoal da Globo e eles falam que, pelo menos é o que a gente entendeu, que com o Microlink, você tem o time do Microlink, tem que ir lá montar, são equipamentos trabalhosos, né, de você trabalhar, e com 5G é muito mais fácil. Só que o Microlink estava no ambiente da emissora. Na hora que você começa a trabalhar com 5G, é mais uma nova porta de conectividade que você está abrindo dentro da emissora. Aqui a nossa produção da Fórmula 1, também com a tecnologia 5G. Aí, onde tem alfinetes, os alfinetes amarelos, eram mochilinks da Rede Bandeirante, e onde tem as estrelas são mochilinks da FIA, da Federação Internacional. Esse aqui também a gente conseguiu atender, acho que no total acho que eram umas 13 câmeras, que tiveram total autonomia para andar pelo autódromo. E, de novo, essas câmeras, o sinal não está indo para a UEM, né? O sinal está indo para um core de rede 5G, que aí pela internet vai entrar na emissora. Como é que a gente dá segurança num ambiente desse? Regionalização de conteúdo. Isso aqui é um caso interessante da EPTV. A gente até está apoiando a EPTV aqui, a gente é canal AWS, então a infraestrutura toda aqui, fazer o comercial, é nossa também, na nuvem. A EPTV tem 4 geradoras, mas ela criou micro-regiões, estão fazendo microcoberturas. Cada microcobertura, aqui antes o pessoal comentou que fazia um jogo de futebol com um câmera, eles estão fazendo com 2. Não para entrar na Globo, mas para entrar nos canais regionais aqui, né? Então, aqui tem Araraquara. Araraquara não tem uma geradora, mas, através de um portal, você consegue ter conteúdos micro-regionais. Outro caso bem interessante é o caso da Rede Amazônica. A Rede Amazônica criou novas geradoras, né? Foi divulgado isso, e criou o famoso mini estúdio, em que ele está fazendo 8 jornais simultâneos a partir de Manaus. Então, dando exemplo que existe apelo, e eu que estava todo mundo aqui falando, né? A TV linear continua forte, né? A gente aqui no Espírito Otimista, aqui do Alfonso, né? Continua forte, jornalismo é um produto aí quente, né? Então, aqui fazendo entrega de conteúdo pela internet e ali pela televisão com novas regionalizações. E tudo isso abre conectividades e portas a mais, né? Isso aqui é um outro projeto que a gente está trabalhando. Eu estou passando aqui só para mostrar como é que são diferentes as soluções de conectividade, né? Isso aqui é uma solução de um cliente em que ele quer
regionalizar a distribuição jornalística na Claro. Então, aqui é a emissora e aqui são os redendes da Claro, Sky e Vivo. Então, através de rede SRT, a gente está trazendo pela AWS, através do Media Connect, né, os sinais dos playouts, aqui são vários playouts, né, para fazer inserção comercial e programação de cada um dos redendes. Então, com essa emissora hoje, a gente está com 3 sinais diferentes, né, o Nacional, São Paulo e Brasília. E eles estão fazendo isso tudo. E aí veio o seguinte também, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, ele cria vulnerabilidade na nuvem, né, pensando em segurança. Ele abre mais interface aqui na emissora, a conexão aqui passa a ser também IP, então a segurança é um item que tem que ser pensado nesse tipo de ambiente. Nuvem. Esse aqui é aquele documento, daqui a pouco está um pouco velho, porque já tem uns 4 anos, né? A visão da TV para 2030, 10 princípios fundamentais. O princípio 1 era que todos os conteúdos vão ser criados ou ingestados imediatamente na internet, né? E na NAB do ano passado, a AWS falou que desses 10 princípios, ela já tem 7 implementados na nuvem, né? Então, por que as pessoas estão indo para a nuvem também, né? Basicamente pelo que é mais produtividade, resiliência e agilidade, né? Então, a nuvem ela dá um ganho enorme de produtividade, resiliência e agilidade. Só que aí você criou também mais uma porta de conexão, além de todas que eu estou mostrando aqui, né? Eu sei que eu estou passando rápido por causa do tempo, mas estou mostrando como está ampliando a quantidade de conexões que as empresas estão tendo, né? E mais uma vai ser a nuvem, né? E na nuvem, o que a AWS fala é que eles fazem a segurança da nuvem. A segurança na nuvem é da empresa, é do cliente. Então, é que nem você aluga um apartamento que tem uma tranca na porta. Se você deixar a tranca aberta, o problema é seu. Te alugaram um apartamento com a tranca, né? Então, a nuvem é mais um ponto. E depois tem a questão da monetização através de novos canais. Então, assim, as empresas começam a distribuir por um monte de canal, né? Novas plataformas geram novas audiências e geram novas receitas publicitárias. O pessoal indo muito atrás de Fast e muita gente falando de YouTube. A gente tem trabalhado o projeto em todas essas entregas. E aí, para mostrar para vocês assim, como está explodindo essa multiplicidade de opções, esse aqui é um documento da Ancine, é um documento público, não sei se vocês chegaram a ver. A Ancine identificou 14 modelos de negócio para produtores de conteúdo. Então, assim, para quem sabe contar a história bem, que a principal qualidade da radiodifusão brasileira, tem 14 possibilidades. Se você quiser participar dessas 14, vai ter que ter muita conectividade, entrega canal para outro, para um tipo de plataforma para outra, né? Se for ver, por exemplo, a Globo aqui, a Globo está em várias frentes aqui, né? Através de marcas diferentes, eventualmente. Então, pessoal, caminhando aqui para fechar, você tem a emissora, que ela recebia contribuições aqui de evento e jornalismo, muito disso vinha só de RF, né? Era SNG, era micro-ondas. Agora tem um monte de outras coisas. Tem rede móvel, vai receber feed SRT e coisas do tipo, né? Começa a ter os live feeds de outras origens. Então, começa a ter os SRTs que eu comentei aqui para Centralcast. Começa a ter também o pessoal entrando com home studio. Depois da pandemia, muita gente fazendo produção de casa. Você precisa ter acesso remoto também para o pessoal de home office. Muitos sistemas operados remotamente. Mostrei aqui também o caso da emissora, que está 100% das duas, estão 100% hospedadas dentro da Embratel. Totalmente operada. Então, cada interface dessa é uma preocupação aqui de segurança também, né? E também serviço de suporte. Com essa complexidade da tecnologia, é difícil que os próprios técnicos da emissora cuidem de tudo. Então, vai ter que entrar, de repente, o nível 3 aqui, e vai entrar aqui também por uma interface que tem que ser cuidada, né? Então, feeds passam a ter múltiplas origens. Distribuição, tudo que é verde, né? Tem que enviar para a TV digital, vai mandar para o site HDR, vai mandar para a TV por assinatura, plataformas de FAST, e para o consumo digital, se a empresa tiver o OTT próprio. E isso aqui, muitas vezes, passa também pela cloud pública. Então, assim, vendo o que a gente tem feito com os nossos clientes recentemente, existem essas interfaces que têm que ser cuidadas.
Na entrada, né, que é a parte azul, no acesso remoto, tem que verificar que quem está acessando é a pessoa que está dizendo e que ele está autorizado a entrar naqueles sistemas, né? A distribuição também tem que tomar cuidado e na conectividade com a cloud. Eu vou mostrar o desenho sem os quadradinhos, e realmente a intenção não é ver isso aí. Não é olhar cada detalhe, que ele é muito complexo. Mas esse é mais ou menos a quantidade de interfaces que hoje uma emissora tem, né? Bom, a preocupação é sempre com a segurança, né? Então, segurança é uma jornada. Não adianta querer sair para o máximo de segurança, né? Falar, vou comprar aqui um CIEM. Aí, beleza, pode ser estar num nível mais avançado, mas você tem que começar passo a passo, né? Então, o que a gente recomenda? Primeiro, analisar a maturidade da sua emissora em termos de segurança. E isso aqui eu estou falando, há uns 2, 3 anos atrás, teve 2 casos importantes aqui de emissoras grandes sendo invadidas, né? No passado recente, mês passado, visitei um cliente, ele não tinha sido invadido, mas ele sofreu um ataque de DDoS. Então, você tem que procurar se blindar em todas as frentes. Então, maturidade em segurança é um teste importante, avaliar as vulnerabilidades da infraestrutura. Bom, você vai avaliar isso aqui e tem que planejar os próximos passos, né? E executar o plano. Então, você vai ter uma nota que pode ser de A até E. Se a tua nota for D, o teu próximo passo é tentar chegar em C. Se você estiver em C, o prazo é B. Não adianta querer passar direto para o A. Então, é importante as empresas terem um plano para passar sempre para o próximo nível, né? E, como eu já comentei, não adianta você ter a melhor tranca do mundo se você deixar a porta aberta. E o que a gente tem percebido também, aqui eu não quero que ninguém fique ofendido, né, mas assim, muitas vezes o cara do digital, ele já é um cara meio nativo digital, né? A gente encontra esse público na emissora. O cara da TI aqui também já está cheio de cicatrizes, já apanhou muito com... Às vezes a engenharia que está entrando agora, eu acho que é quem tem que ter mais atenção com essa questão das conectividades. Então, faz sentido o que eu estou falando aqui? A gente vê, às vezes, liga aqui um SRT no IP, aí você vê como é que está protegido isso. Às vezes pode não estar, né? Então, para fechar, pessoal, o que a gente recomenda para você ter o pacote mínimo de segurança para trabalhar nesse mundo, né? Primeiro, gestão de identidade. Gestão de identidade, você tem que saber quem está acessando a tua rede, por qualquer uma daquelas interfaces. Não importa por onde ele está entrando, se é live feed, se é acesso remoto. E depois, quando você identifica quem é a pessoa, essa pessoa está autorizada a acessar que sistemas. Então, existe um nível de autenticação e depois um de autorização, que ele está autorizado. Então, começa com a pessoa. Depois passa para o dispositivo da pessoa, né? E a gente tem o EDR, que é o Endpoint Detection and Response. Ele vai detectar problemas no notebook da pessoa, no PC, pode ser no aparelho móvel também. Quando é aparelho móvel, tem outro nome aqui. Depois tem um acesso. A pessoa está acessando a emissora através de um link de internet. Você quer que o link seja um link limpo, né? Que não tenha tráfego ali espúrio, que alguém está enchendo o teu tubo, né? O teu acesso à internet com tráfego. Então, tem que ter um anti-DDoS. Identificação de pessoas, proteção de dispositivo, um tubo limpo de acesso à internet e, para entrar na tua empresa, firewall gerenciado. Eventualmente, o firewall tem que ter N camadas, né? Você passa pela primeira, tem a segunda, vocês conhecem aí melhor que eu. E backup de dados, porque o dia que alguém entrar e se entrar, né, conseguir vencer todas as etapas, né, e pegar teus dados, você tem que ter um backup dos dados. Então, essa é a recomendação que eu quero fechar aqui, é o que vocês precisam ter em termos de segurança como condição mínima. Tá? E é importante ficar testando também a sua maturidade e a sua vulnerabilidade a pelo menos cada 12 meses. Se vocês não estão fazendo isso, a recomendação é que façam, né? E, bom, feito esse lado da esquerda, existe muito mais aí a perseguir. Aquilo é uma arquitetura de referência do Gartner, que tem um monte de outra sopa de letrinha, e o que vem no próximo nível, depois que você estiver protegido aqui, é você perceber a atitude e o que as pessoas estão fazendo. Então, eu entro, acesso o mando da empresa todo dia para fazer uma edição.
Um dia eu entrei, estou indo no sistema de folha de pagamento, no sistema lá do financeiro. O cara, pô, peraí, esse cara está... Então, esse tipo do lado direito, ele vem depois. Então, o cara fala assim, eu quero um CIEM lá, para identificar o que o pessoal está fazendo. Você já tem o lado esquerdo? Se não tiver, faz o lado esquerdo primeiro e depois passa para o direito, que é a proteção avançada. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelas palavras. Passar a palavra agora para o Juca, falar um pouquinho de hiperconectividade, e a gente abrir o finalzinho para um debate aqui um pouco mais aberto e perguntas e respostas também, que eu acho que é bacana. Bom, pessoal, boa tarde. Vou aproveitar que já foi apresentado, né, aqui, vou falar um pouquinho, antes de mais nada, da empresa que eu represento, que é a Ross Video, né. Vou falar muito rapidamente para não tomar todo o tempo que eu tenho aqui para falar do assunto que interessa para a gente, mas por um motivo simples, né, e que até foi reforçado hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, que o Guilherme me perguntou, Juca, mas o que a Ross está fazendo, né? A gente é muito conhecido no mercado, especialmente o brasileiro, né, por infraestrutura, que é o tema que eu vou falar aqui, né, mas também vídeo switcher, né. Para evento ao vivo, em geral, a gente tem um portfólio enorme, né, então, a nossa parte de grafismo com workflow completo é muito poderosa. A gente tem realidade aumentada, realidade estendida, a gente tem analisador tático, a gente tem vídeo servidor, MAN, PAN, né, e por aí vai. Então, se alguém aqui quiser explorar um pouco mais esse portfólio, pode me procurar depois da apresentação, ou por e-mail, por WhatsApp, ou pode visitar o site da Ross, que é rossvideo.com. Okay? Bom, e aí, entrando efetivamente na apresentação, todo esse portfólio que eu falei, a gente baseia ele em 3 verticais, né? Conectividade, processamento e deployment. Então, em termos de conectividade, a gente está usando os principais protocolos e formatos do mercado, né? Então, a gente começa com um bom e velho SDI, e aí, como a gente mencionou aqui, como foi mencionado várias vezes aqui, né, a produção em 4K leva a gente a ter que suportar esse sinal em 12G também. Os protocolos de rede, né, que são o 2110, o NDI e o JPEG XS, a parte de controle desses strings, né, que a gente usa o protocolo NMOS, e para transporte WebRTC e SRT. Parte de processamento, a gente vai usar as ferramentas de mercado, né, os elementos de mercado, que são CPU, GPU e FPGA, ou a combinação dos 3 ou mais de um deles, né? Então, especificamente para o que eu vou apresentar aqui hoje, a gente faz uma combinação de CPU e FPGA, o que torna a solução bastante poderosa nesse sentido, no modelo, na área de infraestrutura. Em termos de deployment, a gente tem tanto a parte on-premise, como tudo que eu falei antes também do portfólio, a gente consegue colocar na nuvem como plataforma de produção, o que habilita a gente a ter também o modelo híbrido. E aí a gente vai, como somos uma empresa orientada ao cliente, né, todo o nosso roadmap, nosso workflow, pesquisa voltada para o cliente, e aí a gente agrega sempre uma inovação tecnológica nos nossos produtos. Então, foi comentado no painel anterior aqui, o uso de IA, né, para robótica, né? Então, a gente tem um sistema em que a gente usa o IA para fazer face recognition, e a gente já tem nosso sistema de news, que foi uma coisa que eu não falei antes, mas a gente tem um sistema de news também, uma integração com o ChatGPT para auxiliar na parte editorial. Bom, e aí eu trouxe um diagrama bem simples, né, só para ilustrar essa parte toda, para pegar um gancho na parte de hiperconectividade que o Guilherme comentou aqui, e aí ele destrinchou toda aquela subida e descida de sinal ali, né, para uma plataforma, por exemplo, que está na nuvem, né? Então, eu queria chamar a atenção justamente na parte de um conceito, né, que é distinto da hiperconectividade, mas se complementa e, às vezes, até se confunde, que é o da hiperconectividade, né? A hiperconectividade ela começa ali, eu arrisco dizer que ela começa ali na década de 90, início dos anos 2000, onde os equipamentos de broadcast eles começam a convergir
para plataformas computacionais. Então, onde começam a aparecer os primeiros vídeo-servidores, os primeiros sistemas de edição não linear, e por aí vai, e vai se expandindo conforme essa tecnologia vai evoluindo, né? Então, o que acontece? O que faz da nuvem a nuvem, né? Essa coisa flexível, elástica, escalável, né? É o fato de que você reúne uma grande capacidade computacional, você cria uma camada de abstração ali, onde você consegue repartir esses recursos de uma forma mais inteligente, e você define as funcionalidades por software, né? Bom, e aí a questão, o ponto que eu chego, que é a questão, o ponto que eu quero tocar, que é a hiperconvergência, ele tem a ver com aquela parte de baixo, ali, né, do lado esquerdo, que são os sites, propriamente ditos, né, é o ground, não o cloud, né? O que se faz, o que se tem hoje em dia, em termos de infraestrutura, para tornar isso mais fácil, mais interessante, mais flexível, mais rápido de se instalar. E, dependendo da conectividade que você tem, né, ao invés de subir esse sinal para a nuvem, você interligar os centros ou os sites para poder fazer essa produção de forma contributiva, né? O Roberto Silva estava falando aqui no outro painel que a gente tem 80% das cidades fibradas já, né? Então, mas nem todas, né? Quando a gente sai dos grandes centros, a gente tem a dificuldade do acesso ao serviço de nuvem, né? Então, isso seria uma solução. Como é que a gente reduz esses espaços aí para tornarem eles mais simples e mais inteligentes, né? Então, a ideia é essa, né? Sempre reduzir o espaço, né? Então, a gente sair, por exemplo, de uma ocupação de 459 unidades de rack para 14, e, com isso, a gente reduzir consumo de energia da ordem de 52.000 watts para 2.400, reduzir a quantidade de cabo da ordem de 11.200 para 576, e o peso também, que é algo importante numa instalação. Bom, e aí eu vou trazer aqui um produto, né? Na verdade, eu vou tomar como base um produto da ROS, que usa e abusa do conceito de hiperconvergência, né? Mas eu vou trazer alguns elementos aqui para fomentar a discussão que não estão nessa plataforma ainda. Então, inicialmente, obviamente, em algum momento eu vou ter que associar o produto em si, mas eu queria que a gente pensasse nisso daqui como se fosse uma plataforma hipotética, né? Então, a gente começa com essa seta aqui, onde a gente tem o bom e velho SDI, mais uma vez, né? E um roteamento desse tipo de sinal com um Core 12G, considerando que a gente começa a ter produções cada vez mais em UHD, especialmente as produções, não necessariamente as transmissões, né? Bom, em termos de entrada e saída, seria interessante que a gente conseguisse diversos formatos, né, de entrada e saída, formatos físicos, né? Então, poderia usar um SMPTE fibra em SMPTE, ou HDMI, né? E outros que pudessem vir a surgir aí ao longo do tempo. Isso a gente poderia fazer através da tecnologia de SFP. Então, a gente teria essa plataforma com cages, onde a gente conseguiria colocar os SFPs do formato que você quisesse. Rede, fibra, HDMI e assim sucessivamente. Bom, como a gente está falando em trabalhar em 12G, ela tem uma capacidade de fazer um gearboxing, né, que é a conversão de quad link para single link e vice-versa, né? O sinal, o HD, ele pode vir em quad ou em single link e ela ser capaz de fazer essa conversão aí. Além disso, e aí a gente traz um outro fator aqui de entrada e saída, a gente fazer o embedding e o de-embedding de áudio, né? O que implica dizer que a gente poderia pegar todos os sinais de entrada e fazer um áudio shuffling na saída, ou um remapeamento de áudio na saída, e, além disso, receber um áudio MAD, Dante ou AS67, e criar uma saída produzida, uma saída de PGM, usando só essa plataforma. Ainda, frame sync, né, e sample rate converter na entrada, e na saída, clean quiet switch, o que credenciaria ela a fazer a contingência de um master
switch, né, especialmente os mais tradicionais, né? E aí tudo isso, a gente pode pensar que tudo isso é habilitado por software, a parte de input processing, output processing, habilitado por software, né? Então, se você tem a demanda de ter hoje o frame sync somente, mas amanhã você querer ter o sample rate converter, você poder habilitar isso por software. E, mais avançando na parte de entrada e saída, o 2110, NDI e SRT, capacitando ela a trabalhar com IP, e não só isso, né? Quando a gente olha para ela, ela vira um grande gateway de todos esses formatos aí. Se a gente for falar de processamento interno, e aí eu vou ser obrigado a associar o produto em si para poder quantificar em termos de processamento que ele pode ter, né? A gente pode ter 3 cabeças de multiviewer por módulo instalado, né? E esses multiviewers eles podem ter até 100 pips por cabeça, né? Vocês podem perguntar, porra, Juca, maneiro, mas assim, ninguém vai colocar 100 pips para ver que o cara não vai ver nada, né? Mas o exemplo aqui é só para mostrar a capacidade de processamento que tem, né? Para cada sinal de entrada que ela tiver, a gente gera 3 proxies para colocar no multiviewer, né? Então, 3 tamanhos de tela para colocar no multiviewer. Então, se a gente pensar na matriz 256 por 256, não vou fazer a conta, porque senão eu vou passar vergonha aqui, mas é isso vezes 3, né? Então, dá esse monte de sinal que a gente está processando internamente. Mas, né, falando em termos de multiviewer, essa parte que mais consome saídas de um roteador, né? Assim, quando a gente dimensiona um roteador, quando a gente considera o multiviewer, a gente perde um monte de saída desse roteador para alimentar o multiviewer. Uma outra parte que a gente perde também é a parte de vídeo switch, né? Então, a gente perde algumas entradas e algumas saídas para mandar sinal e trazer sinal de volta do vídeo switch. Então, uma outra coisa que a gente poderia agregar a essa plataforma são boards definidos por software, onde a gente pode ali colocar switches, e aí 2 exemplos aqui também do produto, que é a Carbonite, que é o switcher de médio porte, e a Qt, que é o switcher de grande porte, onde a gente consegue, dependendo do frame que se tem, chegar até 8 ms. Um pouquinho mais além, né, quando a gente fala da parte de áudio, a gente conseguir dar a ela a capacidade também por software de atuar como um mixer, né, onde a gente vai ter input delay, noise gate, equalize, compressor, limiter. Tá? Bom, e aí a ideia é essa, né, a gente pegar aquele monte de produto que está ali e trazer para uma plataforma só. Ele avançou aqui sozinho. Bom, então, só para a gente ter uma ideia de como ficaria uma plataforma como essa, dentro de uma instalação, uma fixa, um site específico, né? Estou com um exemplo aqui de uma de 12 unidades de rack, né? Aí sim, eu vou fazer essa conta, né? Onde são 16 slots vezes 3 cabeças de multiviewer, a gente chega a 48 cabeças de multiviewer nesse sistema. A gente tem disponível, acho que não tá dando para enxergar bem, eu pelo menos não estou enxergando, mas eu vou ler para vocês. Entrada 12G em SDI, 3G em SDI, fibra, HDMI e MAD chegando ali, né? Entradas e saídas. Além disso, a gente tem a parte de rede conectada ali em 2110, onde a gente pode agregar outros dispositivos para ela. Dentro dessa caixa, a gente tem 2 switches de produção, um de médio porte, que é o Carbonite, e o outro a Qt, os 2 convivendo como switches separados dentro da mesma caixa. E, ao lado ali, a gente tem uma interface para você fazer a mixagem desse áudio aí. Além disso, com a capacidade dela de fazer o embedding do áudio, a gente consegue ter um sinal completamente produzido numa dessas saídas que ela possui. Se a gente for falar em termos distribuídos, né, como um dos slides mostraram lá, a gente teria ela aí cuidando, né, de partes, cada uma das partes da produção. Aqui a ideia é mais dentro de um próprio site, mas a gente pode expandir isso para sites
distintos, onde a gente teria um estúdio fornecendo as 4 câmeras para um controle, que é o controle A, né? Voltando isso tudo como clean feed, prompt, monitor wall. Esse controle também oferecendo PGM, clean feed e auxiliares, e recebendo de volta alguns remotes, né? Para poder também contribuir com a produção. E esse Master Control também fazendo a mesma coisa com outro estúdio, que é o estúdio B. E essas unidades todas conectadas por um Core 2110, onde ali você tem a capacidade de fazer o timeline e distribuir todos esses cenários. Bom, e aí, para finalizar, né, assim, pegando um pouco o gancho, né, dos elementos que a gente tem na nuvem, né, o que a gente pode trazer para a infraestrutura de hiperconvergência no mundo do broadcast? Então, primeira coisa, a gente tem a capacidade de ter diferentes formatos de I/O, né, e estar preparado para o que a gente pode vir no futuro, né? A gente tem uma alta capacidade de processamento para poder processar esses sinais todos e ser uma plataforma future-proof, criar uma camada de abstração, né, nesse caso, um sistema operacional que pode ser atualizado, inclusive visando a questão de segurança nessas conectividades, né, as funcionalidades definidas por software e também definidas, licenciadas sob demanda. Tá? É isso. Corri um pouquinho por causa do tempo, esgotei o tempo mesmo assim, mas queria agradecer mais uma vez a atenção. Obrigado. Obrigado, Juca, aí, pela explanação. Então, a gente tem mais uns 20 minutinhos que a gente pode esquentar um pouco o debate aqui, mas principalmente abrir para perguntas. Então, se a plateia tiver alguma pergunta, fica à vontade de levantar a mão, que é a prioridade de vocês. Por enquanto, ninguém. Então, vamos tentar aqui. Eu separei alguns temas aqui para a gente aprofundar um pouco mais. E aí, na nossa primeira etapa de conectividade, Guilherme, eu achei fantástico ali a forma que a gente mostrou o workflow como todo, mas me parece que a gente tem uma grande expectativa agora, pelo menos como broadcast raiz, né, digamos assim, do que o 5G vai trazer não só na questão que é o apelo comercial de banda, mas principalmente de disponibilidade. Dou um exemplo. Hoje, eu dei o primeiro exemplo aqui na produção do futebol, eu vou continuar nela. A gente não consegue contar hoje com diversidade de e-mail para o 4G em um estádio de 20 mil pessoas por motivos óbvios, né? Que é a competição, aquela banda não garantida e tal. Então, o 5G ele traz uma luz ao fim do túnel nesse contexto. Dados os testes que você trouxe aqui do Carnaval e a sua experiência também, acredito que dentro da própria Embratel, como é que você vê essa evolução desse tema e talvez essa convergência com essa necessidade do mercado, digamos assim? O 5G ele tem a funcionalidade que é o fatiamento de rede, né, que é o slicing. Então, o slicing de rede, para o broadcaster, ele interessa muito no sentido em que o 5G tem menos capacidade, que é o uplink. Né? O 5G foi feito com muito mais downlink que uplink. Né? Mas, mesmo assim, a gente consegue fatiar a rede. Então, tipicamente, o 5G tem aproximadamente, né, depende de outros fatores também, né, da propagação e tudo mais, mas, em geral, ele consegue fazer, com a tecnologia que a gente tem hoje, mais ou menos 1 gigabit por segundo no downstream e 100 mega no upstream. O broadcaster, se pudesse, queria pegar essa banda toda, né? Mas o que a gente tem feito é alocar, geralmente, 20% da capacidade como banda garantida. Então, ele ficaria para cada radiobase com 20 megabits por segundo. E muitas vezes, essa banda ela é distribuída entre chips com 5 megabits por segundo. Então, com essa composição, usando 3, por exemplo, radiobases, né, o pessoal consegue botar várias mochilas para cobrir o jornalismo móvel de um carnaval. No caso lá da produção da Fórmula 1, foram mais radiobases. Tá? Aí misturou as móveis também com as fixas. Né? Então, porque lá eram 13 mochilinks. Né? Então, foram mais, eu não me lembro agora exatamente o número. Mas para o carnaval foram 3. Então, é assim que a gente fez. E a outra coisa também que eu acho que, conversando até com a própria Globo, né, é um interesse, né, é a outra funcionalidade do 5G, que é o Edge Computing, a computação de borda. Então, hoje, a gente está fazendo o slicing configurado de forma manual. No mundo dos sonhos, você vai ter um chip priorizado que, onde você chegar, você
Perfeito. A dúvida agora é se forem várias emissoras, todo mundo com chip priorizado, como é que você resolve, né? Mas esse é um problema mais para frente. Mas assim, hoje é tudo manual. Então tem que, olha, eu vou fazer o carnaval, tal, aí você vai lá e configura. Agora, quando a gente tiver o slicing automatizado e mais o edge computing, muita coisa que hoje, de repente, equipamentos que são levados, você vai poder processar também na infraestrutura do 5G. Perfeito, perfeito, perfeito. E você entende também isso como uma jornada, essa questão do slice, do edge computing, uma jornada ainda a ser vencida? Qual o grau de maturidade que você daria nesse contexto, né? A gente brincando com esse híbrido, a visão do futuro, tem um jogo para fazer agora, quando que a gente entende que... A gente tem uma jornada, até mais do nosso lado, como Grupo Claro, né? O primeiro passo da jornada foi uma internet mais rápida. Boa. Então, continua sem priorizar nada, chegou o 5G, o que você tem? Uma internet mais rápida. O segundo passo é começar a fazer o slicing programado. E a gente quer evoluir agora para poder ter o slicing mais automatizado. Então, tem um caminho. O edge computing está ainda bem no início, mas vamos chegar lá. Então, realmente é uma jornada. Perfeito, muito obrigado, viu? Aí eu vou no ping-pong aqui para o amigo Juca, e de novo com o mesmo chapéu do broadcaster raiz, né? A gente brinca um pouco com isso. E aí, nesse contexto também, assim, de cada solução um problema novo, digamos, eu imagino que a jornada de vocês, não de convencimento, mas de education, do tema de hiperconvergência, ele é forte, né? E o primeiro debate, que é aquele debate talvez mais genérico que chega, é que em ambientes convergentes, o hardware, de certa forma, ele diminui, né? ele tem um peso menor, ele cabe um rack, e a minha redundância está comprometida, né? A minha disponibilidade pode estar comprometida. Como é isso, assim, nesse contexto, quando vocês estão, de certa forma, debatendo sobre o tema com o cliente, quais são os conceitos por trás disso também, que mitiga esse tema aí na questão de vocês aí do conceito? Perfeito. Alô? Bom, perfeito. Na verdade, é a pergunta que todo mundo faz, né? Assim, como eu falei no início, todo cliente faz, né? Como eu falei no início, a gente é orientado a cliente, então essa hiperconvergência ela foi motivada também pelos pedidos dos clientes. Bom, uma vez que a gente entregou, né, todos os clientes começaram a reclamar, pô, mas como é que é isso? Quer dizer que eu vou colocar tudo numa caixa só e se isso pifa, o que acontece? Eu estou fora do ar, né? O que acontece é o que acontece em qualquer projeto, né? Mesmo os que não são hiperconvergentes, né? Isso depende da sua criticidade, isso depende da lucratividade do teu canal, e aí você, obviamente, vai proteger, né, com o que você consegue proteger, né? Então, assim, é óbvio que o sistema por si só ele tem uma série de redundâncias ali. Ele é modular, e você tem mais de uma fonte, a fonte é redundante, né? Mas a gente sabe, a gente que é broadcast raiz, a gente sabe que com toda a modularidade, a redundância que tem, uma hora pode ser que aconteça, existe uma possibilidade, ainda que pequena, que aconteça um crash geral, né? Então, nesse sentido que a gente, tomando o exemplo aqui, você tem um switcher, né, de produção, vamos falar um switch de produção grande, né, de 8 MEs, e aí ele vai fazer o teu programa principal na TV, né? Você pode comprar um menor para contingenciar, né? Então, assim, isso tudo faz parte do projeto como um todo. É claro que a gente está aí como fornecedor também para opinar e ajudar o cliente nessa decisão. Obrigado, meu amigo. Turma, acho que a gente deu o nosso tempo aqui, né? Já fomos cobrados. Queria agradecer a todos aí pela audiência, pela presença, agradecer aos palestrantes também e ao convite da SET, viu? Muito obrigado, boa tarde, rumo ao próximo painel. E antes, então, do nosso coffee break, eu gostaria de convidar para ouvirmos importantes palavras do patrocinador Sérgio Lamounier, por favor, representante gerente comercial da Teletronics, por favor. É por isso que a Teletronics, uma das principais fabricantes de equipamentos de radiodifusão, cresceu de forma sólida e profissional, sendo uma das líderes do mercado de transmissores no Brasil. Parabenizar toda a equipe da SET, eu sempre brinco que eu acho que essas meninas aqui, a equipe da SET, elas acordam cedo para ensinar o sol a brilhar, porque cada dia
elas conseguem fazer um evento melhor do que o outro. Alô? Bom, a Teletronics, estamos há 28 anos no mercado de radiodifusão. Antigamente o forte nosso era mais na área de FM. Desde que eu entrei, nós começamos a focar nessa área de TV e procurando cada vez mais inovações e soluções. Tá? O nosso foco é sermos a solução do radiodifusor brasileiro. Em que ponto? Eu gostei hoje, de várias pessoas citaram isso, das dificuldades que o nosso radiodifusor tem. A dificuldade financeira, ultimamente, é cada vez maior. Então, as nossas soluções, elas têm que ser adequadas, ou seja, elas têm que atender bem, ter uma excelente relação custo-benefício e possibilitar que o nosso radiodifusor possa transmitir não só os sinais de TV, os sinais de FM, mas com soluções que cabem no bolso dele. Tá? Para isso, a gente tem cada vez mais ouvindo, inovando, e nesses 7 anos a gente conseguiu um patamar excelente dentro do mercado de TV, que, como eu disse, o nosso antigamente era mais no de FM. Só o ano passado, aqui em Minas, que a gente tem que agradecer muito ao Radiodifusor Mineiro, entre FM e TV, nós entramos em 537 cidades de Minas. Considerando que é um estado com 853 municípios, você conseguir vender equipamentos em 537 cidades do estado, temos muito a agradecer ao nosso radiodifusor. Tá? De agradecer a todos os parceiros, tá? A todos aqueles que acreditaram na gente, continuam acreditando, e o que precisar, nós estamos sempre aí para poder atendê-los. Gostaria da oportunidade de apresentar, nós estamos agora com um novo gerente comercial, que é o Rogério, faz favor, é o Rogério Bastos, a pessoa que já tem grande experiência na área de TV e de FM, trabalhou na EPTV, trabalhou na Gazeta do Espírito Santo, trabalhou na Tribuna do Espírito Santo, e nós fizemos questão de contratar um gerente comercial que realmente conheça do mercado e das dificuldades para, mais uma vez, atendê-los melhor. Tá? Então, agradecemos, quero aproveitar para convidá-los para um café que a gente está patrocinando. E, só para finalizar, dentro dessas nossas preocupações de inovação para o radiodifusor, uma das grandes dificuldades que eu notei no mercado eram as pequenas emissoras, que são geradoras, as TV educativas, tá? Aqueles que fazem multiprogramação, eles precisam de ter encoder, multiplexador, receber um sinal de satélite. Então, isso para eles era um custo muito alto. Nós lançamos no ano passado, não é lançamento agora, foi no final do ano passado, mas já tem funcionando em várias cidades, um equipamento que chama Signal Pro. Ele tem o quê? Ele tem um encoder lá dentro, ele tem um multiplexador lá dentro, ele tem um decoder lá dentro, ele tem um receptor de satélite lá dentro, ele tem um IP lá dentro. Tudo isso para quê? Você imagina uma TV educativa no interior de Minas. Simplesmente ele pode receber um sinal, ele é afiliado da Rede Minas. Ele pode receber o sinal da Rede Minas, ele pode entrar com o sinal dele numa porta SDI ou HDMI, ele pode pegar um sinal dele pela porta IP. Então, isso tudo, não tem problema nenhum de falar aqui, os concorrentes estão aí e tudo, nós conseguimos fazer esse produto ao preço de 65 mil. Você vê que vários encoders aí custam bem mais do que isso. Então, até fizemos um banner ali com a apresentação do equipamento, e é uma prova de que cada vez mais a gente quer estar junto com o radiodifusor, tá? Provendo vocês de soluções que realmente cabem dentro do bolso de vocês. Isso não é só para a TV educativa, as TVs legislativas têm usado bastante esse produto, que foi uma coisa que fez cair bastante o custo deles nessa codificação do sinal para poder entregar no transmissor. Muito obrigado a todos e, por favor, o cafezinho lá está pago, tá, gente? Transmitir. Essa é uma das palavras que mais possui importância em nossas vidas. E é por isso que a Teletronics, uma das principais fabricantes de equipamentos de radiodifusão, cresceu de forma sólida e profissional, sendo uma das líderes do mercado de transmissores no Brasil. Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, também conhecida como Vale da Eletrônica, é a cidade que abriga a planta industrial da Teletronics, sendo provedora de soluções para a transmissão de sinais de rádio e TV, com inovação tecnológica, qualidade de produção,
excelência em pós-vendas e parceria constante com clientes nos processos de implantação e expansão de sinal, a Teletronics está instalada em uma construção de mais de 3.000 metros quadrados, totalmente preparada para produzir os equipamentos com a melhor qualidade possível. Qualidade essa certificada pelos padrões internacionais ISO 9001. Todo o processo produtivo acontece aqui, da equipe de desenvolvimento de novos produtos ao time de atendimento comercial. A qualidade Teletronics está presente em todas as etapas do processo produtivo com um único objetivo: levar ao radiodifusor as melhores soluções para que possam transmitir conteúdo de altíssima qualidade a ouvintes e telespectadores.